Mas beleza, vamos partir pro próximo aí, Cris. Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é o que a gente mais identifica nos clientes, porque não tem jeito, né, gente? Os espaços todos sem pisos. E pisos manchados. O pesadelo dos pisos manchados. Como que o erro acontece e como evitar para não virar dor de cabeça, Cris? Olha, uma das dores em condomínio são quantos condomínios a gente já visitou com um piso queimado, né? Nossa, antes de ontem. E deu ibope, hein? O cliente me ligou na noite, depois você limpou com creme Perox lá, aquele de rejunte, ele me mandou mensagem, o que você usou aqui, cara? Na hora que ele tava indo embora. Então, gente, um testezinho que a gente fez deu uma repercussão tremenda. Eles nem sabem ainda. Não, tô sabendo agora. Na verdade, mais uma vez, né? Foi legal a gente começar esse primeiro podcast falando sobre os mitos da limpeza, que é o início, né? Que realmente as pessoas aprendem limpeza da forma errada. Mais uma vez, como a gente visita muito condomínio, eu vejo piso assim manchado, cara, fala, das duas uma. Ou a pessoa que usou o produto inadequado ali, ela não sabia realmente o que estava usando. Exatamente, pode acontecer. E tem muito caso também que as pessoas não conhecem o produto e faz por querer. Mas eu ainda acredito, cara, que a grande maioria das pessoas que usam produtos e queimam pisos é por falta de orientação. Eu acredito nisso. Eu já peguei casos de gente que realmente fez de propósito. Eu achei que limpava e não manchava. Mas ainda assim tem muita gente que por falta de orientação acaba utilizando o produto inadequado. E aí eu também vou pegar um pouquinho assim, puxar um pouquinho a orelha do pessoal que decide. Não, vamos usar. Porque o cara vai lá, né, a pessoa da limpeza passou a lista para quem compra, a pessoa que compra vai lá e só cota contigo. Mas isso é um erro. A pessoa que compra o produto de limpeza, ela precisa entender que produto que é aquele produto que ela está levando para dentro de um condomínio. Porque, como eu falei, a maioria das pessoas de limpeza ainda são muito leigas e elas não têm o conhecimento. Por exemplo, o pessoal acaba confundindo muito clareamento de piso com limpeza. Uhum. Aí acaba usando um produto ácido inadequado em um piso, né, porcelanato, cerâmico, e acaba usando um produto ácido porque eu já vi em outro condomínio que eu usei aquele limpa-pedra e limpou. Só que o limpa-pedra ele não limpou, ele decapou o piso. Isso é um grande problema. E não é só o produto ácido que pode estragar, né? Dentro da escala da faixa de pH, os produtos alcalinos também podem causar problemas, né? E hoje, cada vez mais a gente entra em condomínios que tem pisos muito delicados, porcelanatos. A variedade é muito grande agora, né? Então, cada vez mais os pisos, né, vão criando também tecnologias e eu não posso estar utilizando produto muito agressivo, né? Então isso parte muito da falta de conhecimento que as pessoas ainda têm sobre conhecer tipo de piso, conhecer o produto que vai usar, né, na operação. E aí, geralmente as pessoas nos chamam para tentar resolver esses problemas, né? Ixi, toda hora parece um caso desse aí. E aí a gente brinca, eu brinco o seguinte, brinco falando, existem formas de resolver, né? Quando você queima um piso, marreta e picareta, piso sobre piso, pintar, né? Mas esses três, por exemplo, poxa, chega no síndico e fala isso para ele. Não, o trabalho vai ficar louco, né? Porque imagina você fazer uma obra dentro do condomínio, a gente visita condomínio e vê, o pessoal foge, né, disso. Existem alguns paliativos, né? Polimento de piso, ou você fazer a limpeza correta com o produto e passar uma resina também é um paliativo, né? Mas o melhor dos mundos seria o quê? As pessoas estarem bem orientadas a utilizarem os produtos corretamente. Então isso parte muito do quê? De quem decidir realmente utilizar produtos de uma empresa que vai dar todo o suporte técnico, que a gente já vem fazendo, treinamento, suporte técnico, visitas, né? A gente visita muito, porque infelizmente as pessoas ainda acabam procurando muito o nosso suporte para resolver esse tipo de problema. Já depois que aconteceu o problema. Já depois que aconteceu o problema, né? Então, uma outra coisa também,
por questão de segurança, né? Quem compra tem que entender o produto que está colocando na mão do operador. Por quê? Porque hoje você precisa entender se está colocando na mão do operador um produto que ele possa utilizar. Então, por exemplo, um produto ácido necessita treinamento, necessita orientação, EPI, EPI, né? principalmente. Tudo isso. Então, a questão dos pisos realmente é o quê? Mais uma vez, é a falta de orientação técnica, né? Então, se todo mundo tivesse bem orientado no produto que vai utilizar, no tipo de piso que vai ser limpo, a gente não via tanta E é isso aí, ó, gente, tanta coisa errada. vai dar tempo para um outro podcast, né? Se prepara que vai vir depois um conteúdo falando sobre isso. O uso adequado do produto certo, no piso certo, nos tipos de pisos, porque vai vir aí algumas mudanças aí na questão de uso de aço. Não vou nem abordar isso agora, mas vai ser um ponto que a gente vai falar depois. Então, gente, condomínios em geral, muito cuidado no que usa. Às vezes o cliente até acha estranho quando fala com uma das consultoras nossa, que ela recebe a lista do cliente, eu costumo dizer que vem a receita de bolo já pronta, né? A gente quer isso, e 10 galões de desinfetante, 10... Né? E aí a minha vendedora, a nossa consultora de venda vai sempre entender o cliente, por que você usa isso? O cliente fica até bravo. Não, eu quero que tá aí. Ah, que eu tô vendo aqui que a gente pode mudar, você usa onde? Aí quando a gente consegue colher o resultado das perguntas, a gente identifica que ele tá usando um monte de desinfetante no piso, aí ele manda uma foto pra gente, mas tá vendo, meu piso tá cheio de rejunte, legal o rejunte todo sujo. Porque nós falamos direcionado a manchas de piso, ataque químico, mas não é só o ataque químico. Por exemplo, o uso de desinfetante perfumado, que as pessoas querem sentir o perfume. Perfume da limpeza, né? Com desinfetante. Exatamente. Então, o produto que tem perfume em piso tá errado. Por quê? Porque tudo que tem perfume é oleoso, tem um residual. E vai deixar aquele residual vai deixar uma cola. Então, assim, não é só a questão de, usar o produto ácido que atacou o meu piso. Não é só isso. Até o produto da manutenção do dia a dia, mesmo ele sendo um produto neutro, mas se for um produto que tem a característica de deixar residual, ele vai dar problema, ele vai encardir piso. Vai, né? Vai. E o rejunte, né? Esse teste que eu comentei anteriormente, que a gente fez essa semana, que no final fizemos um teste lá no rejunte, deu um resultado fantástico. Mas por quê? Lá provavelmente deve estar usando algum tipo de desinfetante, algum produto que tem o residual, que deixa o residual maior, e aí o piso fica tudo sujo. E dá aquele aspecto de sujo. E aí eu sempre converso com as meninas da limpeza, no dia a dia ali, quando a gente tem a oportunidade de bater um papo ali. Você já teve a situação de você ficar lá se matando para limpar, para conseguir um resultado, o morador passa ainda aquele, não tá, criticou de alguma maneira? Não é gostoso você fazer um negócio rápido, bem feito e levar elogio, mas o elogio só vai vir, gente, na hora que você usar o produto correto pro piso. Se você ficar usando desinfetante, me corrija se eu estiver errado, Cris, desinfetante, onde é que é para ser usado? Não é banheiro? Banheiro. Exatamente. Banheiro. O que a gente mais encontra, eu falo por experiência, nós estamos aí quase mais de 13 anos no mercado, as listas de material de limpeza de condomínio vem muito desinfetante. E às vezes não tem nem tanto banheiro para limpar. Mas por quê? Usa em piso. Então acho que isso aí é uma coisa que a gente pode trabalhar bastante e evoluir, explicando, orientando. Existem os limpadores apropriados e profissionais de alto rendimento e que dão resultado. Quer dar um cheirinho num hall? Tem as técnicas corretas. Tem as técnicas. A gente tem uns produtos lá, gente, bacana, que tá dando super resultado. Só levanta o ibope do condomínio, de quem tá limpando. Se for uma empresa, então, o ibope dela, do resultado final. Por quê? É o produto certo, aplicado no lugar certo, não é no piso. Você não quer dar cheiro no condomínio, num piso, num ambiente, não é no piso. Você vai dar de formas, com os produtos certos, nos locais certos e ponto estratégico. Limpeza tem que ser com o produto certo. Limpeza é técnica também. Técnica, né? Então, beleza. Vamos pro próximo aí, Cris. Produto errado no lugar errado. Custo oculto. Uso inadequado. Isso cai muito no que nós já estamos falando, né? Desinfetante, perfumado. A indicação dele é o quê? Banheiro. Por quê? Porque um produto desinfetante, ele vai ter o quê? Que matar a bactéria. Exatamente. As pessoas gostam de sentir um perfume. Ok, né? Na limpeza de ambientes comuns, na higienização de ambientes comuns, ter um cheirinho de limpeza, um perfume, é bom, né? Mas dentro do hospital não pode ter perfume. Não pode ter nada, ele tem que estar limpo. Além de limpo, desinfetado, né? É acima de só limpeza. Mas um banheiro também é acima de só limpeza. Não adianta só eu usar um limpador perfumado dentro do banheiro
que as bactérias que tem lá. Não tem uma... Mas um piso de um hall, eu não preciso fazer uma desinfecção, né? Eu posso até fazer, mas aí com o processo correto. Mas no dia a dia... Tem escala certa para isso. Exatamente. Então, e aí você acaba criando um custo, que aí existem os custos invisíveis que as pessoas acabam não vendo. Então até vamos pegar o exemplo. O meu operador, e eu gosto, e o meu condomínio gosta de sentir cheiro. Aí a pessoa vai lá, pega o produto que seja um desinfetante perfumado para usar num piso. Aí vai acabar o quê? Com o tempo? Manchando. E aí vai chegar uma hora que você vai precisar fazer uma limpeza profunda naquele piso. Aí você vai o quê? Vai tirar um operador para fazer isso. E a maioria dos condomínios hoje a gente faz visita e o pessoal reclama do quê? De tempo. Porque eu não tenho tempo. E a equipe é contadinha. E a equipe é reduzida. Mas aí, poxa, eu vou ter que desprender um operador para fazer aquela limpeza de descontaminação do piso. Então eu criei um custo oculto ali que eu não estou enxergando. Infelizmente as pessoas não têm essa percepção dos custos ocultos que existem no uso inadequado do produto, né? Ou gastar mais água, ou gastar mais tempo. Então hoje, né, nós conseguimos falar de 4 produtos no máximo que podem ser utilizados dentro do condomínio, que vai limpar, que vai higienizar e que vai dar cheirinho também. Pronto, que é o que o pessoal gosta, que é o que as pessoas querem, resultado com economia. Então, realmente, produto errado no lugar errado, falta de orientação. Então, se o cliente tem a orientação correta, se o operador lá na ponta tem a orientação correta de como vai utilizar aquele produto, você não vai ter esse custo inadequado. Você vai usar o produto onde ele tem que usar. E na contagem certa, de acordo com o que precisa, no momento certo. Porque tem produtos que às vezes você vai usar ele, depende do condomínio, por exemplo, que ele vai usar uma vez por semana ele. Você usa um outro produto que tem um rendimento maior para fazer uma manutenção e um outro em um cronograma adequado que você vai fazer aquela limpeza mais pesada, que eu costumo brincar que é a limpeza que vai suar, né? No resto da semana é manter limpo. Então, se você usa esses produtos certos com as ferramentas certas, você mantém uma carga horária bacana, um custo hora bacana, não onera o teu contrato e a limpeza atinge o resultado que precisa. Eu costumo falar que assim, as pessoas elas não gostam, na verdade, de fazer a limpeza pesada. Né? Ninguém gosta de pegar o negócio lá e esfregando tem que fazer aquela operação de esfregação e tal. Você consegue evitar usando no ciclo certo. Porque qual que é o grande segredo da limpeza? Você fazer a manutenção de forma correta, com os produtos, equipamentos, as técnicas. Então, se você faz uma boa manutenção, uma boa limpeza de manutenção, essa limpeza que a gente chama de limpeza corretiva, ela vai demorar mais tempo para ser feita. E aí você elimina um custo que está oculto ali. Agora, quando você usa o produto inadequado, as técnicas inadequadas, e você precisa ter essa recorrência de limpeza pesada, o custo está aí. Que aí você vai envolver maquinário, que às vezes no dia a dia não iria precisar, chamar mais pessoas para compor o quadro ali, para poder fazer aquele mutirão, o famoso mutirão de condomínio. Então tudo está envolvido, gente. Então se você conseguir evitar isso antes, durante o processo do dia a dia, certo? E se você quer ajuda, quer saber mais, quer levar uma limpeza com tudo certo para o teu condomínio, ou até mesmo para sua empresa, chama nós vamos até vocês, conversamos, o Cris vai juntos, precisamos, vamos chegar no que precisa mesmo, tá? Para fugir do custo oculto, né? Que ninguém faz a continha, mas tá lá, alguém tá pagando. Vamos lá, Cris, vamos pro próximo. Isso aqui é legal, hein? O terror do elevador. Isso também é uma dor bem comum dentro de condomínio, né? Meu elevador tá isso, tá aquilo, tá sujo, nunca tá limpo, toda hora tá marcado, a molecada tá pondo a mão direto lá. Exatamente. Tá arriscado. Tá arriscado, A questão do risco, antes até de entrar na parte de produto, o risco também, mais uma vez, olha como eu devo posso estar sendo até repetitivo falando da falta de orientação das pessoas. Porque as pessoas precisam entender que a limpeza não é só um químico, a limpeza é todo um sistema. É um ciclo, Então é um ciclo. Então eu falo de um ciclo que eu preciso ter um bom equipamento, um bom treinamento, um bom produto químico.
eu preciso deixar o produto agir. Isso também pode fazer, a gente pode fazer um outro conteúdo, um outro podcast somente sobre isso, né? Mas, colocando a falta de orientação, fazem as pessoas utilizarem equipamentos inadequados também. Entrei no elevador que tá todo riscado. A pessoa foi lá e usou uma fibrinha inadequada ali. Passou a fibra errada lá onde não deveria passar, né? Então, Edu, aí, cara, é o seguinte, a falta de orientação, né, também no uso inadequado de equipamentos faz, né, o operador cometer erros na limpeza. Elevador riscado. Por quê? Porque provavelmente foi utilizado um equipamento inadequado, muito por falta de também uma orientação. Né? Você tem uma distribuidora de produtos. E aí quando eu faço um treinamento, geralmente eu faço treinamento, eu fiz isso também, eu perguntei para as meninas uma vez lá, perguntei assim, qual que é a fibra que mais se vende? A verde. A verde. É porque o pessoal é Palmeiras? Não. Eu não sou palmeirense, não, sou corintiano. Com 2. 2. Porque tá verde aqui. Bom, mas assim, verde. Por quê? Porque o cliente pede a verde. Porque, limpa mais a verde. Não. Depende. Na verdade, a verde ela tem um poder de limpeza maior, mas eu preciso entender a superfície para poder usar. Então, as pessoas, né, elevador é muito comum as pessoas colocarem etiquetas, adesivo, e a pessoa vai lá, às vezes não tem o produto correto para tirar aquele adesivo, aquela cola, eu vou lá limpar pela dor e não pelo amor, que eu falo isso, né, limpar pela dor é você esfregar. E hoje existem equipamentos, fibra branca, macia, que você pode estar utilizando no inox, num vidro, numa superfície delicada. Então, mas quando risca, tem como resolver produto químico? Não. Nós até temos um produto, né, um polidor de metal, que ele vai polir, ele vai dar o brilho, mas tirar o risco não vai. Né? Aí é um polimento mecânico, é outra coisa, né? Então isso é um ponto. E aí, nós podemos falar dos produtos inadequados para fazer o que? O acabamento em inox de elevador, né? Então as pessoas acabam utilizando muito vaselina, né, para fazer esse tipo. E aí acaba misturando vaselina com álcool. Exatamente. Né? E aí, quimicamente, as pessoas não pensam, não saibam, na verdade não é que pensam, não sabem que, por exemplo, o álcool é um solvente. O álcool não é um solvente? E aí, se eu fico aplicando um produto que tem a tendência de solvência numa superfície, que o inox é uma superfície, por mais que não pareça, eu considero como uma superfície delicada. Ela é, né? O inox, qualquer coisinha, ele manda. E aí você vai usando um produto solvente numa superfície delicada, ele vai o quê? Ele vai com o tempo, ele vai oxidando. Aí chega uma hora que você precisa fazer o quê? O polimento. E aí, para isso nós temos um produto. Mas, mais uma vez, o que eu comentei, se você faz a manutenção correta de limpeza, e qualquer tipo de limpeza, produto certo, técnica correta, você evita ter que parar uma operação para fazer uma descontaminação de um elevador. Imagina o elevador não para, né, gente? O elevador sempre sobe e desce o tempo todo. Você segurar um elevador num prédio é um condomínio de né, que tem um ou dois. Como é que você vai fazer para segurar? Não tem como. Então, hoje existem produtos, né? Então nós temos aí o Clean by Perox, que é um produto que não deixa residual, evapora rápido, pode ser utilizado em metais sem corroer, enfim. E aí nós temos produtos específicos para o quê? Para dar o acabamento no elevador, né, no brilho, criar uma película. Inclusive um dos produtos que nós temos, que é o Protect Inox, é um produto que você aplica no elevador e ele evita as temidas marcas, né, de mão, que é o quê? Que é o que também as pessoas, que incomoda muito, né? Você mora em condomínio. Imagina, eu acho que se eu morasse em condomínio, cara, eu que trabalho com limpeza, você não fica doido, não? Cara, tem dia que eu entro no elevador, quando eu olho assim, eu falei, podia estar melhor. Vai lá vender. Mas assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando eu tava pra casar, visitava a casa pra comprar, apartamento e tal, minha esposa e eu, a gente visitou na época um condomínio e puxa, a coisa mais linda, cara, o condomínio arrumadinho, né, como é que fala, o mostruário, a planta. Né, o decorado. A coisa mais linda, cara. Coisa linda, vamos morar no condomínio.
Minha esposa, vamos morar no condomínio. Que bonitinho, nossa, que parece casa de boneca, não sei o quê. Cara, mas eu visito por semana, uma média de entre 10 a 15 condomínios, por semana, visita. E a gente trabalha com limpeza, a gente fica... já olha pro chão, assim, né? E condomínio é muita coisa errada, infelizmente, né? Muita coisa. Então, eu acho que se eu morasse no condomínio, assim, em questão de limpeza, eu ia ficar meio louco. Aí eu nem falo, cara, que elevador, quando a gente entra e vê, né? Porque elevador é assim, a pessoa vai lá e... foi na academia do condomínio... Aí tá cansado, mete a mãozona lá, né? E aí nós temos produtos que... Não vou falar que vai eliminar 100% daquela mancha, mas facilita. Por exemplo, o Protect Inox, você aplica no inox, né? Se tiver uma marca lá, você vem só com pano seco e dá uma como se fosse um lustro e a mancha some. Não precisa fazer uma outra operação de limpeza para poder finalizar. Então, assim, hoje nós temos várias soluções, né, para dentro de condomínios, então pisos, e elevador também. Dentro do elevador não tem só o inox, tem o espelho também, né? Dentro do elevador, elevadores são locais onde as pessoas estão entrando o tempo inteiro, estão colocando as mãos. Então esse ambiente, ele não precisa ser somente limpo. Tem que ser higienizado. Ele tem que ser higienizado, as botoeiras e tal. Então é uma dor, mas nós temos os remédios para isso. E é interessante que ele falou, você pensar, o Clean by Perox, por exemplo, para elevador, ele é fantástico, porque ele vai limpar e higienizar ao mesmo tempo. E é o que ele falou, botoeira. É que a gente esquece que nós já vivenciamos no passado, que não é tão longe, né? A dor que foi, né? E hoje em dia, eles estão mais relaxadinhos. Mas, gente, tá aí, a gente precisa manter os ambientes limpos e higienizar. Aonde precisa ser higienizado, tem que ser. Elevador é um ambiente que você anda ali, várias pessoas no dia a dia ali. Então, ele tem que estar limpo, higienizado, bonito, né? E às vezes não é com um monte de produto. Ele falou agora que, se for pensar em 2, você vai ter um Protect Inox para poder dar o acabamento, e talvez um Clean By, ou um outro produto somente para fazer aquela limpeza e higienização. Então, elevador, gente, não é mais terror, tá? Quer saber dos produtos? Entre em contato depois com a Mães que a gente te passa certinho essa lista, quais são os produtos aí, a gente vê, faz o cálculo, fica tranquilo. Elevador não vai ser problema no seu condomínio, tá? Cris, vamos pro próximo. Esse aqui é outro também, Cris, equipamento de limpeza, ferramenta certa para o trabalho certo. Eu quero morrer quando eu chego no condomínio e não tô vendo lá, tem um carrinho profissional, tem lá um doblô. Aí quando eu vejo o doblô, a moça tá usando ele como balde com rodinha. Tirou ali a cabeça de espremedura. Não gosto. Não gosto. O mop, não é mop não. Eu uso o balde que tem rodinha, é mais fácil de carregar. Gente, eu já tive a experiência no passado, não muito distante, de uma síndica que se interessou em conhecer um doblô. Eu levei o doblô lá no cliente, fiz uma demonstração, reuni as moças da limpeza, acho que devia ter umas 10, fiz um teste, falei para a menina, limpa lá sei lá quantos metros quadrados, acho que foi 2 ou 3 metros quadrados com pano e rodo. Cronometrei. Depois eu falei, vamos fazer agora com o mop. Eu consegui deixar metade do tempo o mesmo espaço. E, coincidentemente, a Cindy já estava passando no mesmo momento. Cara, foi dito e feito. Ela ouviu, depois só encomendou. Acho que foi na época uns 8 doblô. Carrinho, né? Balde de espremedor. Então, gente, o Cris vai falar mais sobre isso, mas a ferramenta certa no lugar certo faz uma diferença que vocês não têm noção. Fala aí, Cris, um pouquinho sobre esse assunto aí. Mais uma vez, limpeza não é só produto químico, né? A gente vem aqui para falar de produtos, enfim, eu trabalho num fabricante de produtos químicos, mas nada adianta eu ter um baita de um produto químico se eu não tiver uma ferramenta adequada, né? Então, isso que você falou é muito comum, realmente, as pessoas usarem o equipamento sem orientação, né? E aí, as pessoas acabam falando, não gosto de usar esse equipamento, não gosto de usar o pano e rodo. Vassoura. Gosto de usar cloro. Cloro. É a cultura doméstica, porque as pessoas não tiveram um treinamento adequado, não existe uma faculdade de limpeza, por isso que nós estamos nessa missão de sempre ir lá no cliente fazer o quê? Fazer o treinamento, fazer a orientação técnica correta. Isso também parte para um equipamento, né? Na minha casa,
Eu moro em casa, minha casa não é uma empresa. Minha casa mora eu, minha cachorrinha, meu passarinho e a minha esposa. Tem que falar a esposa primeiro, pô. Eu, a minha esposa, o cachorrinho e o passarinho. Minha cachorrinha. Pior que o passarinho, ele mora antes da minha esposa em casa, ela vai ficar lá. Então, assim, na minha casa eu não uso vassoura, eu uso mop pó, né? Vassoura, se eu estiver fazendo varreção, tiver muito pó no piso, né? E a gente, né, quem conhece um pouquinho de limpeza, sabe que a limpeza ela tem que começar o quê? De cima para baixo, tudo. Né? Qualquer tipo de limpeza. E aí, se eu começo fazendo uma varreção, né? Então vamos pensar o seguinte cenário: a pessoa começou a limpar a limpeza corretamente, de cima para baixo. Comecei a limpeza de cima para baixo e vou começar a varrer aqui, mas eu limpei lá em cima. Aquele pó vai fazer o quê? Vai subir. Então, assim, hoje existem os mop pó, mop úmido, que é o que vai substituir o pano e rodo. Hoje nós falamos muito de equipamentos que são ergonômicos, né? Quando eu tenho quando eu tenho equipamento correto, eu também elimino a chance de contaminação cruzada. Então, um exemplo que eu vou dar rápido é assim: uma vez eu fui um exemplo não, isso aconteceu realmente. Eu tenho problema de pedra no rim, né? Ainda bem que melhorou. Mas uma vez eu fui no hospital na cidade que eu moro, tava na recepção, muita dor. A dor, cólica de rim é uma desgraça. Com dor, mas tava vendo a sujeira, né? Tava olhando a limpeza, né? Aqui. Só que aí eu tava sentado aqui, cara, e eu olhava ali, olhei, e tinha uma moça limpando o banheiro, mopeando. Era um equipamento profissional, mas tava mopeando. Mas os movimentos que ela fazia já dava a entender que ela ia fazer algo assim que não era para fazer. Que é o quê? Tava só olhando. E aí ela veio para perto da porta, pensei que ela ia parar a operação ali, pegar o mop, pegar um outro equipamento. Ela pegou o mesmo mop que ela estava fazendo no banheiro foi na recepção. A dor sumiu na hora, eu levantei e fui falar com... Enfim, por que isso? Por falta de orientação. Foi falta de orientação, né? Então, o uso inadequado de produtos, de equipamentos incorretos, isso se dá muito por conta também da cultura que está impregnada nas pessoas e da falta de orientação. Porque o produto profissional, ele foi feito, quando eu falo produto genericamente, né? Tanto o produto quanto o equipamento. Ele foi feito para otimizar tempo, foi feito para ajudar na limpeza, foi feito para fazer com que o operador não tenha problemas de saúde também. Equipamento com cabo, né, cabo maior, tal, enfim, tudo isso, postura, né, a questão da contaminação cruzada também, que isso é importante, né, o que aconteceu no exemplo que eu dei é o quê? A contaminação cruzada ocorreu ali. E tem a questão de contaminação de luva também, né, às vezes você tá, a ferramenta ali, o EPI. EPI é uma ferramenta. Limpou um banheiro com uma luva, um pano, uma bucha, você não vai usar nem uma luva, nem o mesmo pano, nem a bucha num hall, numa recepção. E a gente pode colocar o EPI como um equipamento. EPI, equipamento de proteção individual. Então, usar a luva também é importante. Tá? Então, tudo isso também parte do quê? De uma orientação e dessa quebra de paradigma. Que as pessoas têm esses paradigmas sobre a limpeza. Mas não é só vender. A gente precisa prestar um serviço, né? É verdade, o que eu mais vejo em condomínio, o condomínio até investe, às vezes, um carro funcional, ele compra o carro funcional. O pessoal tem resistência. Mas aí você vai num carro funcional, faz uma pequena análise no carro. O que tem lá em cima dele? Uma garrafinha de coca, às vezes sem rótulo, mas às vezes com rótulo, com um produto colorido dentro. Um frasquinho, não sabe de Deus o que é. Tá usando só para transporte. Não é, aquele carrinho você vai poder usar. Vai usar um mop? Usa um mop com marcação de cor para identificar o que é banheiro, o que não é banheiro, o que é área comum, o que é banheiro, áreas contaminantes. Coloca ferramentas de acordo às suas luvas. Então tem uma função, um carrinho funcional principalmente, né? Não é só para transportar, não é uma ferramenta para movimentar. É para você identificar as suas ferramentas e usar no lugar certo. Mas o que você mais vê por aí, meu amigo? O carrinho encostado. Carrinho encostado no canto, com umas garrafinhas de Coca-Cola, qualquer outra coisa dentro lá. E sabe Deus o que tem dentro, misturado às vezes. Misturado ainda, né? Exatamente. Então a ferramenta é para isso mesmo, gente. O que a gente mais treinamento bate muito é o uso do mop.
Porque o pano e rodo, gente, não tem jeito. Imagina você que trabalha com limpeza. Todo dia você tem que passar pano onde você está trabalhando. Esse movimento de ficar torcendo pano, agachando, coluna, torce, não tem jeito, gente. Isso aí, repetidamente, vai te causar algum problema. Contato direto com o produto. Então, quando você usa a ferramenta certa, você tá evitando o contato com o produto, você está mantendo a tua coluna, as suas partes de mãos e pulsos intactos, não está danificando. Então, tem um porquê, além do tempo, de ganho de tempo. Existe o lado do profissional que está usando. Então, a ferramenta, gente, é muito importante. Nós estamos falando de exemplo de carrinho, essas coisas, mas tem outras ferramentas, né? Que o pessoal às vezes não usa. Mas, gente, ferramenta é a melhor solução para limpeza profissional. Pano e rodo, gente, é coisa do passado. Do passado, né? Nem residência usa mais, né? É uma ou outra que usa ainda, né? Mas legal, isso aí dá tema pra gente ficar aí um podcast inteiro falando, né? Mas vamos partir pro próximo. Esse aqui também é outro, hein? Tratamento de pisos externos. Não vou nem falar dos internos, que a gente já comentou nos outros bate-papo aqui, mas nos externos é um caso sério, né? O que a gente pode falar sobre essa parte em áreas externas de condomínios, principalmente? Hoje, né, como nós falamos, o uso de produtos muito ácidos em área externa, a gente acredita que a tendência é diminuir, né? Até por conta de segurança. Isso não está errado, porque realmente, geralmente, os produtos utilizados para fazer a limpeza mais pesada, né, de piso de área externa são os produtos ácidos, né? Então já existe um caminho que vai começar a ser tomado pelo mercado de tirar cada vez mais esses produtos mais agressivos, né, para essa finalidade. Porque o tratamento de piso não é só passar uma resina. O tratamento, ele envolve tudo, desde a limpeza pesada até a aplicação de um hidrofugante ou de uma resina, né? Então hoje nós temos... Eu também vejo também uma tendência de cada vez mais os condomínios começarem a colocar pisos que sejam mais fáceis de fazer a limpeza. Eu já venho observando isso. Os prédios mais antigos, eles ainda utilizam muito as pedras, que são muito convencionais. Eles acabam trocando pela mesma pedra, né? Miracema, pedra portuguesa, pedra mineira, pedra Goiás, enfim. Mas eu já vejo que existe uma tendência dos condomínios mais novos não estarem utilizando mais pedras naturais. Muito por conta do uso de ter que estar utilizando o produto ácido. Manter dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E quanto mais você usa um produto ácido num piso poroso para limpar ele, mais você vai abrir a porosidade dele. Vai chegar uma hora que não vai ser possível mais fazer a limpeza, porque você realmente vai queimar a pedra. Mas nós hoje temos soluções para isso. Então nós temos produtos que são mais seguros em utilizar, né, mesmo em pedras naturais, que vão dar o mesmo resultado, né? E além disso você tem também como aplicar uma resina, né? Então nós temos um produto que é o Concrete Surface Finish, que ele é uma resina base água própria para a área externa, né? Que quando você faz a aplicação de uma resina, né, num piso externo, a gente pensa o seguinte: a área externa vai ter o quê? Mais absorção de sujidade, porque a área externa vai ter mais sujeira. E aí, quando você aplica um produto como esse, você evita a sujidade de entrar no poro, e aí você vai evitar essa limpeza mais recorrente mais profunda, mais né? profunda, e vai eliminar cada vez mais o uso de produtos muito agressivos, né? Porque tem que pensar o seguinte: o produto ele pode ser seguro tanto à superfície quanto a quem vai utilizar. Por isso que produtos mais ácidos, produtos mais alcalinos, precisa ter uma orientação técnica, IPI, todos os cuidados, né? Então, cada vez mais a gente já vem observando que a tendência é esses produtos mais convencionais, né, os limpadores mais pesados, mais ácidos, eles diminuindo o uso. Eu vejo também um outro lado, que é o pessoal de limpadoras, né? Eles estão começando também a falar, opa... Tem condomínio que não pode entrar cloro, não pode entrar... Não pode. Né, limpar pedra. Eu já tive cliente que não podia comprar cloro. Ele tinha uma normativa lá, não sei qual, que não podia usar cloro. Tinha que ser outra coisa.
Nem o detergente colorado a gente podia vender. Mas eu acho que hoje em dia existem produtos e tratamentos que você consegue manter áreas externas limpas sem precisar ficar usando produtos muito agressivos. Eu vejo que às vezes já tem situações que o piso já está tão saturado de uso de ácido, que ele já está com uma situação que... Só outro. Ou é outro, ou você... Mas o que a gente tenta fazer? Diminuir essa escala, porque eu vejo clientes que às vezes usam os ácidos todo mês, quando não quinzenal. A gente tenta pelo menos elevar essa escala de 6 meses a 8 meses, até um ano. Só usa aqui de novo, que é um alvejamento, né, mais leve, e se mantém com o produto certo. E tem uso incorreto também, né? É um termo que você sempre coloca nas visitas que a gente vai fazer, que é o tal do choque químico, né? Exatamente. Que é a limpeza mais profunda com ácido. Se as pessoas tivessem o conhecimento de que você pode até utilizar um produto ácido, né? Mas quando você usa um produto muito ácido, eu preciso fazer um processo que é o processo de neutralização depois, né? Então, quimicamente é assim que funciona. Quando eu uso um produto ácido, eu preciso utilizar um produto alcalino para neutralizar. Porque quando eu uso um ácido e não faço o enxágue corretamente, aquele ácido ele vai permanecer na pedra. E aí a tendência dele é o quê? Cada vez mais corroer aquela pedra. O sol batendo, tá ativando ele ali. Então, a gente já vem percebendo que vai acontecer algumas mudanças, né? Isso é bom. Por quê? Porque realmente colocar um produto muito técnico na mão de pessoas que não têm a orientação correta é um perigo, né? Tanto para ela quanto para o bem, né, do condomínio, enfim. Então, mas o tratamento de piso não é só você aplicar um produto para evitar a sujidade. Também parte primeiro de você fazer a limpeza profunda para depois fazer o tratamento. Exatamente. É todo um conjunto. E bacana, gente, esse tipo de tratamento a gente faz muito, essa solução de levar para o cliente, apresentar, identificar. Então, se precisar, eu estou com minha área externa no meu condomínio lá que eu queria melhorar, será que eu consigo salvar se eu não precisar meter a picareta? Chama nós antes, tá? Entra em contato com a Mágica Limpeza, a gente agenda uma visita, leva um profissional, leva o CRI junto, se precisar, a gente avalia e vê a necessidade. A gente trabalha porque você não tem que usar picareta, tá? Picareta é o último ponto. A gente tenta salvar com produto de limpeza e com o tratamento correto, tá bom? Vamos ver mais um tema. Resistência e durabilidade. Como proteger pisos contra o sol, chuva e alto tráfego. Eu acho que você já ganchou com o que a gente falou agora. É você aplicar uma resina. Então hoje nós temos o Concrete Surface. Concrete Surface Finish, que é uma resina base água. Ele não vai dar brilho, né? Ele vai deixar o piso natural, mais natural. Ele vai selar aquele piso, evitando a sujidade de impregnar. E ele é um produto próprio para a área externa, né? Porque eu ainda vejo o erro que muitos condomínios cometem de aplicar resina que é de área interna em área externa. E não pode. Geralmente o que é área interna dá brilho, o que dá brilho pode causar escorregamento. E esse produto que nós temos, ele não vai escorregar, ele vai proteger o piso, vai aguentar chuva, intempérie, sol, enfim. Então é uma opção muito interessante, e nós já estamos fazendo um trabalho há um tempo com ele que conseguimos bons resultados. E eu vou falar, gente, é um negócio bem bacana, porque não existe tantos produtos, tantas opções de mercado para a área externa. Ainda mais se você tem área externa que tem alto tráfego de carro, principalmente. Se a pedra é rústica e tem alto tráfego de carro, é uma resina que nem ele está falando da Concrete Surface, é uma solução bem bacana, porque você vai manter o teu piso cuidado, aquelas marcas que ficam da rolagem do carro vão diminuir, vão ficar mais fáceis de tirar, porque vai estar impermeabilizado, a sujeira vai sair com muito mais facilidade. Então, se você tem uma área tanto externa, de dentro quanto de fora, eu tenho uma calçada no meu condomínio lá que tem uma frutinha que fica caindo, se você fizer um tratamento, talvez vai ficar muito mais fácil você conseguir eliminar a sujeira e manter limpo mais fácil, tá? Mas é isso, solução a gente tem, tá? Chama que a gente vai lá. Vamos lá, Cris. E aqui, Cris, acho que agora a gente encerrou, hein? Encerrou? Chegamos no final já, hein? Agora daqui vai sair mais ganchos pro próximo, tá? Gente, se você não curtiu o vídeo ainda, curte esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha e quer saber de mais alguma coisa? Comenta,
Ó, pô, eu queria saber sobre tal item, tal tema, tal... Fala que a gente vai atrás, vai pesquisar e vai trazer. Esse é o primeiro de muitos podcasts que a Mais Que Limpeza vai publicar. E aí, grava aí, fala Cadu, hein? Nós vamos estar falando de muitos assuntos relacionados à limpeza. Que você imaginar, a gente vai trazer para você dicas, soluções, ideias, lançamentos. Então, logo, logo, eu e Cris vamos estar de volta aqui de novo, em quantos temas aí. É Cris, brigadão. Eu que agradeço. Bom, poxa, primeiro, hein? Primeiro de muitos, hein? Ajudando a inaugurar o Primeiro Fala de muitos. Cadu. Fala Cadu vai ser o primeiro de muitos, aí vai vir muitos por aí, gente. Muito bom, muito bom. É uma iniciativa legal, o mercado precisa de informações corretas, né, de profissionalização. Então, estamos aí para ajudar sempre que vocês precisarem. E é isso aí, gente. Brigadão. Segue nosso canal, hein?